Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 2, que tem como tema a mordomia do corpo. Lembrando que na primeira lição nós aprendemos que mordomia é administrar e, acima de tudo, evitar desperdícios. Deus, nós aprendemos na Bíblia Sagrada que Ele ama. Deus é o Deus da multiplicação, da frutificação, de encher a terra, de números, no sentido santo da palavra. Tá? E aí nós vimos o próprio Senhor Jesus, quando fez a multiplicação dos pães, Ele disse, olha, recolham todos os pedaços para que nada se perca. E Ele diz também que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Ele não quer que nada se perca, como a parábola da dracma perdida, a ovelha perdida. Então, cabe a nós, os mordomos, nos conscientizar que não podemos perder nada. Mas, nós aprendemos também na lição número 1, que mordomo significa servo que zela, que cuida. E se tratando do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nós temos uma responsabilidade elevadíssima. E hoje nós vamos aprender acerca do que a Bíblia fala sobre o corpo, as expressões que a Bíblia usa acerca do corpo, do que foi formado o corpo, como é o corpo, a tricotomia do corpo, que o corpo ele não é apenas uma massa cujo qual se originou do pó, mas ele é composto de espírito, alma. Então há toda uma essência espiritual dentro desse corpo e muito mais além, não só apenas o espírito do homem, mas também, principalmente, o corpo é morada de Deus em espírito, ou templo do Espírito Santo. Vamos aprender aqui como santificar o corpo, como fazer a lição de hoje. A tônica da lição de hoje é como fazer com que a mordomia do corpo agrade a Deus, ou como cuidar do corpo de maneira que agrade a Deus. Muito linda esta lição. A lição ela tem 3 partes e nós vamos aqui já entrar na primeira parte. Em seguida quero trazer aqui alguns slides para você entender aqui algo acerca do corpo e também algumas teorias em relação à criação do corpo. Vamos lá? Primeira parte da lição, a dimensão material do corpo. Primeiro tópico, a formação maravilhosa do corpo. Subsídio teológico. Olha só, o corpo humano foi formado de 2 maneiras que são. A lição propriamente não trata desse assunto, mas isso aqui é um complemento. Olha só, 2 maneiras o corpo foi formado. Primeiro, do pó da terra, e isso foi de forma única, tá? Com o primeiro ser que foi criado, Adão. Está lá em Gênesis 2:7 e Eclesiastes 12:7. E a segunda maneira, pela fecundação, que é o que a lição trata. Uso o exemplo do salmista, de uma forma terrível fui criado, e meu corpo ainda informe. Isso aqui é a fecundação, tá? Que é a segunda maneira, que está lá em Gênesis 1:28, Salmo 139, verso 14 e 15. Então, só para você entender, o corpo foi formado de 2 maneiras. Primeiro, o próprio Deus. E essa é uma das razões pelo qual o judeu, até hoje, para eles, o que mais caracteriza o fato de Deus ser considerado o Todo-Poderoso é que somente Jeová tem a capacidade de dar vida ao barro. Deus deu a vida ao barro. O homem foi feito do pó da terra. É isso que significa a palavra Adão. Então, quando Deus pegou o pó e fez, a própria Bíblia diz, façamos o homem, e nós entendemos essa palavra façamos, Deus foi muito além apenas de usar o poder da sua palavra. Nós entendemos que o próprio Deus fez o homem. Então, quando ele fez o homem, aí então o pó se tornou um corpo com a forma física que nós temos e um ser vivente, depois que Deus colocou o Espírito dentro deste corpo. Mas a forma física do corpo, com tudo que o corpo tem, foi o próprio Deus que criou pelo seu poder. Então, o primeiro ser humano a ser criado foi criado da maneira cujo qual Deus, o próprio, o criou. Aí os demais seres humanos, nós temos um caso
específico foi Eva também, né? Deus pegou a costela de Adão, mas a costela já era algo resultado do pó, transformado pelo poder de Deus. E Deus fez a mulher também. Então, Adão e Eva não passaram pela fecundação. Mas quando Deus disse a eles para fecundar e frutificar, aí vem a segunda maneira de passar a existir os demais corpos na face da terra, por meio da fecundação. Então, se os alunos perguntar domingo como que surgiu o corpo humano, vocês expliquem de duas maneiras. Primeiro, por criação, Deus criou do pó da terra Adão e Eva. Alguém vai até dizer, não, Eva não foi feita do pó, foi feita do osso. Não, mas o osso veio do pó. Tá? Então não entre em questões assim, não precisa entrar nessas questões. Então, Adão e Eva por criação e os demais seres humanos por fecundação. A lição não trata disso, mas só para você entender. A teologia, na verdade, ela expressa esta realidade. Criação e fecundação. Deus tem poder para dar vida ao barro. Até, abrir um parênteses aqui, Jesus tentou mostrar para os judeus que ele é Deus. Quando Jesus pegou, cuspiu no lodo, né, no pó, fez o barro e foi lá nos olhos do cego e passou aquele barro. Qual era a mensagem que Jesus estava tentando transmitir para os judeus? Era como se Jesus estivesse dizendo, eu criei o ser humano do pó da terra. Este cego está com defeito de fabricação, eu vou lá consertar. Aí Jesus pegou o barro, passou no olho, o cego passou a enxergar. Muitos entenderam, apesar da Bíblia não falar isso, mas essa era a mensagem que Jesus queria transmitir. Muitos entenderam, peraí, mas só Deus pode dar vida ao barro. E este pega o barro e traz vida para os olhos daquele cego. Muitos passaram a acreditar que Jesus também era Deus e é Deus. Então, por criação e fecundação. Próximo slide número 2. Só para você entender aqui, irmãos, no sentido literal e natural, visto que o corpo vem e a própria ciência mostra que o corpo veio da terra, todos os elementos que se encontram na terra, o corpo, quando Deus criou do pó da terra, o corpo também tem esses elementos. Por exemplo, aqui, do lado esquerdo desta imagem, nós temos aqui elementos principais. Oxigênio, 60%, 65%. Carbono, 18%, hidrogênio, nitrogênio. E nós temos do lado direito cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio, ferro e outros elementos, oligoelementos, que é o crômio, cobalto, cobre, iodo, manganês, molibdênio, selênio, silício e zinco. Então nós temos aqui toda essa tabela periódica para provar cientificamente que o corpo ele vem do pó da terra. Porém, é bom lembrar aos alunos que existem muitas teorias por aí. Próximo slide 3, mostra que existem grandes teorias no mundo, as duas principais, que para nós, a primeira não é teoria, isso eu argumentei lá na faculdade. Então, o professor, quando disse assim, não, tem a teoria de Darwin, eu falei para ele, teoria por teoria, para mim, eu fico com a Bíblia, que é muito mais além do que vai muito mais além do que uma teoria. Para mim é a verdade absoluta. Tá? Mas nós sabemos que no meio científico eles questionam. Existe a teoria da criação, que são os chamados criacionistas, e existe a teoria da evolução, os chamados evolucionistas, criado por Charles Darwin. Então, segundo eles, o corpo humano não foi criado, né, por Deus, mas foi uma evolução partindo de uma ameba. Olha só, vê se tem cabimento. Eles erraram, né? Muitas pesquisas que foram feitas no mundo em relação às mutações que ocorrem nas plantas, nos organismos vivos, nos animais, inclusive o lagarto que pode reconstruir a sua cauda, eles acharam que o ser humano foi alvo também do mesmo processo. Se fosse para o ser humano, né, eu até coloquei aqui mais à frente o slide 4, que diz aqui o homem é pó, mais o fôlego de vida e mais alma vivente. Isso aqui na teoria, que na verdade para nós não é teoria, mas é a verdade absoluta, conforme diz a Bíblia. Pó da terra, fôlego de vida e alma vivente. Isto é o ser humano. Deus deu vida ao pó, ao barro, colocou o fôlego de vida, se tornou alma vivente. O slide 6, a ciência em relação à evolução, eles acreditam que o homem evoluiu para o Ardipithecus, é o primeiro ser humano que eles acreditam, né? O Ardipithecus. Depois o Australopithecus. Isso aqui, irmãos, o Ardipithecus é 5 milhões de anos, segundo a ciência, antes de Cristo.
Tá? E é uma teoria que existe no meio científico. Depois o Australopithecus, depois o Homo habilis, depois o Homo erectus, depois o Neanderthalis, aqui já é a era do ferro, quando surgiu o ferro, 4.000 anos antes de Cristo, e o Homo sapiens, tá? Essa aqui, segundo a evolução. Interessante que eles dizem que o homem evoluiu de uma ameba para o que é hoje, e aí parou de evoluir. Se isso fosse verdade mesmo, o ser humano já teria outras formas anatômicas, assimétricas. E o ser humano sempre teve essa mesma forma, porque o ser humano não é fruto de uma evolução. O ser humano é resultado da criação, e isso vinda por Deus. Então é bom que os irmãos baixem esses slides, tá? Quando você vê o vídeo, na descrição tem o tema embaixo do vídeo. Do lado do tema você vai encontrar uma setinha. Você clica naquela seta do lado do tema, vai abrir a descrição e o endereço para os slides serem baixados. Então você acessa ali e baixa esses slides, que é importante você mostrar, tá? Não que você vá querer ensinar sobre o que diz a ciência, mas é bom que os alunos saibam que no meio científico, principalmente aqueles que estão aí na sociedade, entre os intelectuais, nas escolas, faculdades, é isso que eles pensam. Mas nós temos que refutar, tá? Conhecer que existem essas teorias, mas não dar crédito para elas. O nosso crédito está exclusivo na palavra de Deus. Nós temos aqui o segundo tópico, que diz assim, a estrutura do corpo humano. Isso aqui é a lição lá atrás, tá? Subsídio teológico. Alguns dos elementos do corpo humano estão descritos aqui e eu extraí da lição. Temos aqui 216 tecidos organizados no esqueleto, é uma complexidade muito grande. 206 ossos, 1 trilhão de células nervosas no cérebro. Nervos condutores que, postos em forma linear, se estenderiam ao longo de 360 quilômetros. Olha a complexidade disso. 70% do organismo do corpo é água. 96.500 quilômetros de veias e artérias. Se fosse para colocar as veias e artérias todas em linha linear, daria aí 96 mil quilômetros. Muitas voltas na face da Terra. 10 bilhões de vasos capilares e 100 trilhões de células. Já dizia um pregador que o corpo humano é infinitamente mais complexo do que todas as galáxias. E, de fato, realmente, o corpo humano... É bom que você pesquise, irmãos. Eu louvo a Deus, porque existe um segmento de cientistas na face da Terra chamado de design inteligente. Tá? Pesquise na internet sobre o design inteligente. É um grupo de cientistas que são cristãos, que estão formando uma organização doutrinária para mostrar por dentro da ciência que tudo que existe no universo, na verdade, por trás de tudo que existe, sim uma mente inteligente. E eles atribuem que essa mente inteligente chama-se Jeová, Deus o Todo-Poderoso. Nessa pesquisa que esse grupo de cientistas chamado Design Inteligente eles fizeram, eles detectaram que todas as coisas que existem no universo, elas estão muito bem organizadas. E toda a organização, por trás dessa organização, eles encontraram códigos que revelam uma perfeita organização. Código genético, código nas plantas, código na física, nos elementos quânticos, na química. Tudo tem um código mostrando a organização de todo esse sistema. E eles chegaram à conclusão que o Big Bang não poderia gerar uma organização tão perfeita. Uma explosão gera o caos. Não tem como fazer uma coisa perfeita, uma organização perfeita. Então eles chegaram à conclusão de que tudo é tão perfeito, no sentido organizacional, que tem que ter uma mente inteligente por trás de tudo. Nós estávamos comentando com os pastores, porque antes de nós estudar no domingo essa lição, nós estudamos com os pastores na sexta-feira. E nós estávamos conversando que quando Paulo chegou no Areópago, lá na Grécia, tinha os altares dos deuses, os gregos costumavam ficar no fim da tarde conversando sobre todas as coisas que existem. E quando eles chegavam para falar acerca do universo, eles chegavam à conclusão que existia uma organização muito perfeita no universo. E eles sabiam que existia sim um Deus todo-poderoso que organizava
todas as coisas existentes. E tinha um altar lá no Areópago, que esse altar foi erigido ao Deus desconhecido. Eles não conheciam esse Deus. E o apóstolo Paulo, sabendo que eles conversavam sobre o universo, e sabiam eles que tudo era muito organizado, os gregos sempre lutaram para fortalecer a filosofia, a palavra filosofia significa amigo da sabedoria, eles queriam ter sabedoria e investigavam todas as coisas. Até a base da filosofia são as perguntas. Então eles sabiam que tudo é muito organizado e o apóstolo Paulo usa aquele altar para dizer, olha, esse Deus desconhecido é o que eu prego. E Paulo fala que esse é o Deus que criou todas as coisas. E eles já conversavam acerca da organização do universo. E é o que a ciência hoje chegou à conclusão, que tem que ter uma mente inteligente por trás de toda a organização que existe. Principalmente a complexidade do corpo humano. Então é lógico que Deus criou, com a sua sabedoria, esse sistema todo perfeito no organismo do ser humano e o próprio ser humano. O slide 8 vem para a segunda parte da lição, que diz assim, a dimensão espiritual do corpo. Na primeira parte, então, a gente viu o que é o corpo, né? A criação do corpo de duas maneiras, criação e fecundação. Os que foram criados foi, porque a Bíblia diz, né, que Deus tem 3 tipos de filhos. Filhos por criação, filho por geração, filhos por adoção. Criação, Adão e Eva, Deus criou os dois. Geração, gerou Jesus. E o próprio Jesus, que recebeu um corpo humano, o corpo de Jesus passou pela fecundação. E depois a adoção, ele adota, né, todo aquele que se converte. Mas nós temos aí criação e fecundação, ok? Então nós temos aqui a dimensão espiritual do corpo. Lembrando, antes de dar sequência, na primeira parte, 2 formas de criação, que foi do corpo, né, criação e fecundação. Mas, acima de tudo, a teoria, que para nós não é uma teoria, eu só uso essa expressão porque é muito comum, mas a verdade absoluta é que o homem não veio fruto da evolução, mas sim da criação e do pó da terra, não de uma ameba, ok? Vamos lá. A dimensão espiritual do corpo, primeiro tópico, o corpo segundo as Escrituras. Subsídio teológico. Existem 3 expressões usadas pela Bíblia para se dirigir ao corpo. Letra A, corpo do pecado. Isso fala do homem que usa o corpo como instrumento da iniquidade. Está lá em Romanos 6, 12 ao 14. Então, a primeira expressão é o corpo do pecado, muito conhecido na Bíblia. Letra B, casa terrestre. Você vai encontrar essa expressão, isso fala da temporalidade do corpo como habitação terrena. Então, quando fala de casa terrestre, fala de temporalidade. Está lá em 1 Pedro 2 e 11. E letra C, que é o principal, templo do Espírito Santo. Isso fala do propósito do corpo humano como habitação de Deus eternamente. Está lá em 1 Coríntios 6 e 19. Então, nessa primeira parte da lição, no primeiro tópico, existe 3 expressões usadas na Bíblia para se dirigir ao corpo. Primeiro, corpo do pecado. Todos os seres humanos que desobedecem a Deus são vistos como seres que têm um corpo do pecado, que são impulsionados a viverem de acordo com os impulsos das suas carnalidades pecaminosas. Então, isso revela iniquidade. Lembrando que iniquidade está lá no espírito. Está lá dentro do homem a iniquidade. Aí quando ele tira para fora, agindo de acordo com os seus prazeres e contrário à vontade de Deus, aí então nasce o pecado. Pecado são as exteriorizações, aquilo que brota, é o fruto. Iniquidade é a raiz que está lá dentro, que precisa ser perdoada. A iniquidade do homem só é perdoada quando o homem, no seu espírito, se sujeita à autoridade da palavra para viver de acordo com a vontade de Deus. Quando o homem se sujeita, a sua iniquidade, ela é apagada. Por quê? Porque o sangue de Cristo, ele faz com que a gente seja justificado por meio da obediência. A gente se submete, então o poder da iniquidade não tem força diante do perdão de Jesus Cristo. E a gente obedecendo a palavra, a iniquidade não tem força. Aí não vai gerar o pecado. Mas quem não obedece a Cristo, o que predomina dentro dele é a iniquidade. Aí tudo que ele faz contrário à vontade de Deus está dando fruto ao pecado. E vem o pecado.
Ele precisa, então, ser perdoado e limpado a sua iniquidade. A Bíblia chama de corpo do pecado. Letra B, casa terrestre. Então, o apóstolo Pedro diz, a minha casinha terrestre está se desfazendo. Isso fala da temporalidade desse corpo aqui na terra. E, por fim, templo do Espírito Santo. Principal objetivo da construção desse corpo é para a habitação de Deus em espírito. Adão e Eva foram os primeiros a serem cheios do Espírito Santo. Por isso que Adão tinha toda a sabedoria para nomear as espécies dos animais que Deus criou. Adão tinha, quando Deus soprou, não foi apenas um vento, um alento que deixou o homem com energia para se levantar. O próprio Espírito Santo entrou em Adão. Então, o homem foi feito para ser morada de Deus em espírito. Quando a Bíblia fala isso, significa que o primeiro a receber a plenitude do Espírito foi o Adão. Adão e Eva. Mas, infelizmente, perderam essa comunhão. Por isso que Jesus veio restaurar. E aí a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. E aí, então, Jesus disse, se eu não for, ele não pode vir. Precisava o homem entrar no céu, dar a prova universal que a humanidade havia se religado a Deus. E aí, então, o Espírito Santo poderia ter comunhão novamente. Vir habitar no coração do homem, como tendo o homem o seu templo, a sua casa, a sua habitação. Então, 3 expressões usadas pela Bíblia para se dirigir ao corpo. Corpo do pecado, casa terrestre e templo do Espírito Santo. Tópico 2. Pecados contra o corpo. Aqui tem uma lista negra. Você vai encontrar várias listas negras em relação aos pecados contra o corpo. E aqui entra a questão da mordomia. Nós temos que evitar, tá, que o corpo sofra o dano do pecado. Então nós temos que cuidar desse corpo como bons mordomos. Então vamos lá, existem vários tipos de pecados contra o corpo, tais como, letra A, prostituição, adultério e fornicação. Está lá em 1 Coríntios 6,13, a parte B, e 1 Tessalonicenses 4:3. Letra B, homossexualidade, são pecados abomináveis aos olhos de Deus, e vícios, tá? Está lá em Levíticos 20:13, também capítulo 18 e 20, 1 Coríntios 6:10, 1 Romanos 1:18 e 32. E letra C, transexualidade, está lá em Gênesis 1:27. Nós sabemos que a homossexualidade, se relacionar homem com homem, mulher com mulher, a Bíblia condena isso, são pecados de morte contra o corpo, tá? Contra a própria vida. E também a transexualidade, o homem querer se transformar numa mulher, a mulher querer se transformar num homem. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. É tanto que os genes do ser humano é muito bem identificado pela ciência, se é macho ou se é fêmea. Tá? Então são pecados contra o corpo. Nós temos que evitar esse tipo de pecado. Lembrando que a Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então nós temos uma mordomia elevadíssima com o nosso corpo, para não danificar o nosso corpo, zelar do nosso corpo, tendo uma vida saudável, não tendo uma vida negligente, imprudente com o corpo, e uma série de cuidados que nós devemos ter para ter uma excelente mordomia em relação ao corpo. E o tópico 3, a lição vai falar sobre a santificação do corpo, que é aqui a melhor maneira de fazer uma mordomia com excelência. Subsídio teológico. A santificação do corpo requer, primeiramente, que o ser humano deseje. A lição não fala sobre isso, mas a teologia ensina que existe uma responsabilidade no ser humano. Ele tem que querer. Olha só, a santificação do corpo requer, primeiramente, que o ser humano deseje se santificar para Deus, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. A expressão sejam, do versículo 23, atribui responsabilidade ao desejo do homem em se santificar. A Bíblia diz, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam. Aqui a Bíblia atribui responsabilidade ao homem. Tá? Não está dizendo que Deus apenas quer que o homem se santifique, mas atribui responsabilidade ao homem. Também a expressão seguir, do versículo 14, do capítulo 12 de Hebreus, atribui também responsabilidade ao homem para seguir, desejar entrar no caminho da santificação.
Quando o ser humano deseja a santificação, aí então, que é o que a lição vem falando, ele recebe o poder santificador de Deus, porque é Deus quem completa, quem possibilita, aliás, a santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique." Então, logo, quem santifica é Deus. Aí, Cristo também santifica, está lá em Hebreus 9:14 e Efésios 5:25 e 26. O Espírito Santo, ele vai produzir a santificação, está lá em 1 Coríntios 6 e 11, e a própria palavra de Deus que é viva. Está lá em João 17:17, a Bíblia diz: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Então, em relação à santificação do corpo, quando o homem deseja se santificar, o que quer dizer a palavra santo? A palavra santo significa separado. Então, o homem deseja separar o seu corpo de tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando ele deseja, então Deus vai operar a santificação na sua vida. Cristo, o Espírito Santo e a palavra têm efeito para aperfeiçoar o homem que desejou a santificação. Quando o ser humano se converte, Deus tira ele do mundo. Eu ensino isso na doutrina de soteriologia. Até tem alguns irmãos pedindo: "Pastor, não tem curso de teologia, etc e tal, online?" No futuro, quem sabe, a gente vai produzir um curso de teologia online. De momento, nós temos só presencial aqui na igreja. Mas na matéria de soteriologia, dentro da matéria de soteriologia, que é a matéria de salvação, nós encontramos 3 doutrinas: santificação, aliás, justificação, regeneração e santificação. Então, na santificação, quando o homem se converte, Deus tira ele do mundo. Porém, o mundo não saiu totalmente dele. Então, ele se converte, Deus separa do mundo. Isso significa que ele passa a ser um santo. Mas ele precisa tirar o mundo de dentro dele, que não sai totalmente. Aí ele deseja entrar no caminho da santificação. Por isso que a Bíblia diz: "Segui a paz com todos e a santificação. Sejam santificados." Então, a Bíblia atribui responsabilidade ao homem. Deus tira do mundo e o homem busca a santificação para que o mundo saia totalmente de dentro dele. Ok? Amém? Então vamos lá. A terceira parte da lição, para encerrar, nós temos aqui 3 tópicos que se relacionam: o culto racional e a mordomia do corpo. Muito importante esse tópico aqui. Nós temos aqui um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável. Então, como que a gente vai oferecer para Deus um sacrifício vivo, santo e agradável? Olha só que lindo, irmãos, essa explicação. Subsídio teológico. A mordomia que agrada a Deus implica em andar de acordo com a vontade de Deus. Isso implica em um sacrifício que agrada a Deus de 3 maneiras. Ou seja, quando você anda na vontade de Deus, você vai oferecer um sacrifício para Deus. De 3 maneiras. Letra A. As atitudes que agradam a Deus são atitudes de louvor. E isso é um sacrifício vivo, conforme Hebreus 13:15, Gálatas 2:19, Gálatas 5:25. Então, as nossas atitudes que agradam a Deus são sacrifício vivo, tá? É visto como sacrifício vivo. Atitudes que agradam a Deus. Letra B. Quando o crente se separa do mundo contrário à palavra de Deus e vive para uso exclusivo de Deus, isso é visto como um sacrifício santo que agrada a Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 e Romanos 12:1 e 2. Agora, o que é um sacrifício agradável? Quando o ser humano se converte à vontade de Deus e anda nos caminhos do Senhor, ele é visto como uma oferta agradável ao Senhor ou um sacrifício agradável a Deus, conforme Salmo 51:17. Então, o que significa um sacrifício vivo, santo e agradável? Quando nós, com as nossas atitudes, andamos agradando a Deus, tudo isso é visto como um sacrifício vivo. Lembrando que tudo que você faz para agradar a Deus, as suas atitudes, é louvor, resultado da adoração. Adoração, aspecto interno. Atitudes, aspecto externo, isso fala de louvor. Então, tudo que se exterioriza é louvor. Fez algo para agradar a Deus ou que agradou a Deus, é louvor, resultado da adoração.
aspecto interno. Então, sacrifício vivo, atitudes que agradam a Deus. Sacrifício santo, você viver exclusivamente para uso de Deus. Então, quando você se consagra para fazer a obra de Deus, para viver em função do Evangelho, para viver em função do reino, Deus observa e contempla um sacrifício santo, que você vive separadamente. Explique para a igreja. Sacrifício vivo, todas as atitudes que agradam a Deus. Sacrifício santo, viver para uso exclusivo de Deus. E sacrifício agradável, quando o ser humano se converte, é na hora da conversão. Ele deseja obedecer à vontade de Deus, então, e deseja também andar nos caminhos do Senhor, Deus observa e vê que tudo isso é um sacrifício agradável a Deus. Aleluia! Tudo isso, irmãos, faz com que ocorra uma excelente mordomia do corpo. Se preocupar em oferecer para Deus sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável. Lembrando que a palavra sacrifício, ela denota esforço e dedicação, tá? Nós temos que se esforçar para agradar a Deus. Aquilo que Davi disse, né? Eu não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Tem que ter um esforço, tem que ter uma dedicação. Não podemos ser relapsos, negligentes, acomodados e despreocupados em agradar a Deus. Não, nós temos que ser dedicados, temos que nos esforçar para agradar a Deus e servir a Deus com excelência. E a nossa conclusão, eu quero ler a conclusão preparada aqui na lição, que nos diz assim: o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações dirigidas ou diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, com entendimento, servir a Deus com entendimento. Precisamos prestar um culto racional, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Lembrando que nós somos seres espirituais que moramos nesse corpo. E esse corpo é templo do Espírito Santo, é casa de Deus, morada de Deus em espírito, e nós temos uma responsabilidade elevada com o cuidado e o zelo desse corpo. Aleluia! Domingo, aqui é só uma pré-aula, aqui é só para você entender tópico por tópico. Domingo, converse com a igreja acerca da importância do corpo, como ele foi criado, o que a Bíblia fala sobre a criação do corpo, o que a ciência também fala. A ciência, eu gosto do lado positivo, que ela prova que a nossa matéria realmente é terra. Todos os componentes químicos, os elementos que existem na terra, tem no nosso corpo. Está aqui a prova de que Deus criou o homem do pó da terra. E mostre como deve ser feita a mordomia que agrada a Deus, santificando o corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia! Eu convido você para domingo estar na igreja com os irmãos para aprender a lição de número 2. E eu quero parabenizar todos os irmãos e agradecer o carinho, as palavras de ânimo que os irmãos têm escrito para nós aqui, toda a nossa equipe, presbítero irmão Geel e também todos os nossos pastores aqui da cidade de Lages. Louvamos a Deus por esse carinho. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, viu? Para que mais pessoas aprendam essas verdades. Seja um evangelista nos meios de comunicação. Deixa o teu ok e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.